Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando um novo episódio, A Hora da Ação. Aqui, Leonardo Lopes, eu vou te acompanhar durante todo esse programa. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. E se o seu dia não está maravilhoso, a partir de agora eu tenho absoluta certeza que o seu dia será totalmente diferente. Então vem comigo que esse programa é transmitido com exclusividade para a minha, a nossa, a sua Web Rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo! E aí, preparado? Preparada? Então vamos dar início a mais um podcast Hora da Ação. E hoje é muito especial porque a gente está finalizando um ciclo de episódios onde o nosso tema foi incrível, que é o tema da prosperidade na parte financeira. E como base nesses episódios a gente trouxe aqui conceitos, né? Eu estive aqui compartilhando conteúdos referentes ao livro de Ben Zoel com o título Vou Te Ensinar a Ser Rico. Então é um livro cheio de conteúdo que eu trouxe aqui a essência, a nata, aquilo que é de mais importante para você aplicar aí na sua vida. Então, o que a gente aprendeu nesses últimos episódios é um conteúdo que não é simplesmente para aprender, é um conteúdo para praticar. Porque quantas pessoas, sabem muita coisa e na verdade não pratica. O mais importante do que aprender é praticar. Ah, mas se eu fizer ao contrário, simplesmente praticar e não souber o que eu estou praticando, o que acontece? Também vai dar ruim do mesmo jeito. Então precisamos aprender e praticar ao mesmo tempo. Também foi uma questão que eu comentei nos últimos episódios. Então, nesse resumo de hoje, nós vamos trazer aqui vários pontos que, por algum motivo ou outro, você pode ter ficado perdido, perdida e não compreendeu. Então, o objetivo do podcast de hoje é justamente fazer essa ligação. E caso você tenha algum episódio não tenha escutado, você pode ir lá no canal do YouTube, A Hora da Ação, vai encontrar lá todos os episódios salvos para você estar escutando. E se você está escutando agora através da Web Rádio CBR, fala com seus amigos, com as pessoas que você sabe que precisa escutar esse conteúdo, e aí para elas poderem também estar escutando o nosso web rádio ou através do YouTube também compartilhando os nossos episódios. Perfeito? Então chega de enrolação, vamos começar. E qual é o grande objetivo que diferencia uma pessoa que prospera de uma pessoa que não prospera, Afinal, se o livro está falando de prosperidade, precisamos entender esse conceito fundamental, É simples, de se entender. A grande diferença está na mentalidade, sim, na mentalidade, em como as pessoas de classes diferentes pensam, Olha, que questão interessante, que foi tema de um episódio completo, onde eu expliquei passo a passo a diferença de classe pobre para classe média para classe rica. A diferença da mentalidade de cada uma delas, comportamento. Então eu trouxe aqui bem detalhado num episódio onde falei isso. Mas basicamente o que acontece? A classe mais baixa, quanto mais baixa, o que tem na mentalidade? A mentalidade é sempre mais de escassez, E quanto mais a pessoa tem aquela mentalidade de escassez, mais se encontra na escassez e mais difícil é para ela conseguir superar. Então a mentalidade é sempre do comer à noite, de necessidades básicas. E aí a pessoa fica sempre limitada àquela situação. Ela não pensa mensalmente, não faz metas maiores, está ali limitado simplesmente a comer e a dormir. Necessidades básicas, não? Uma classe, quanto mais inferior, você vai notar isso claramente. Acredito que até você note, e se prestar atenção, caso você não tenha notado, vai perceber que é assim mesmo. Quanto mais a pessoa tem uma classe mais inferior, esse pensamento é mais comum, O pensamento apenas diário, de trabalhar para comer. Já quem está na classe média já é um pensamento um pouquinho mais superior, mas é um pensamento mensal. Então aquela pessoa que quer ter um trabalho fixo, quer ter uma renda fixa para poder no final do mês pagar as contas. Então tem a mentalidade de apenas pagar as contas, ter ali, algo a mais, umas férias, uma vez ao ano, uma vez ao mês, enfim, tem ali aquela mentalidade de um pouquinho mais de aproveitar a vida, ter coisas melhores, comprar um carro, comprar uma casa. Então a classe média tem muito esse tipo de pensamento e fica preso sempre ao mensal, A grande maioria fica preso ao mensal. Já a classe mais abundante, ou que caminha para lá, tem um pensamento um pouco diferente. E essa diferença aí, parece pouca, mas é uma diferença fundamental, que é o pensamento de anual, de planejar algo mais superior do que apenas um mês. Nós não devemos apenas planejar um mês, precisamos planejar
algo que vai além do mês. Claro que a gente precisa fazer metas a curto prazo, mas principalmente métricas, né? Analisar as métricas que nós temos agora e fazer as métricas para daqui a um ano. Aonde eu vou chegar daqui a um ano? Onde eu vou chegar daqui a 6 meses? Isso é fundamental a gente compreender, o que diferencia. Toda pessoa próspera, abundante, tem esse pensamento, e é por isso que cada vez mais vai batendo uma meta, vai batendo outra. É gradativo, não existe milagre, não existe da noite para o dia. E inclusive, né, comentei aqui uma questão importante, que é as pessoas que estão numa classe diferente e recebem um valor, né, um valor que não pertence à mentalidade delas. Como assim não pertence à mentalidade delas? Digamos assim, uma pessoa de classe baixa recebe um dinheiro, uma fortuna de um jogo, de uma loteria, de um Big Brother, né, reality shows ou coisa assim. O que acontece com essas pessoas? A grande maioria dessas pessoas não consegue sustentar esse patrimônio por muito tempo. Então ela fica milionária, né, da noite para o dia, né, praticamente da noite para o dia, mas em alguns meses, às vezes em apenas alguns dias, ela já não tem mais aquele patrimônio. E a outra questão importante também é que a gente também dá para visualizar nisto, que é pessoas que têm grandes quantidades, né, de negócios, grandes quantidades de resultado financeiro, mas que quando acontece alguma coisa, né, é natural, acontece, o que elas fazem? Quando perdem o que elas têm ou diminuem consideravelmente. Uma observação, né, interessante é que elas conseguem recuperar esse valor também em pouco tempo. Né? Olha como a condição financeira acompanha a mentalidade. Isso é nítido, isso é claro, né? E ficou muito claro para mim, espero que fique bem claro também para você que está aqui me escutando. Então, a questão da prosperidade acompanha aonde a nossa mente alcança. E parece bobo, parece ridículo, parece, né, meio que sem importância, mas não é. Tem toda a importância. E é por isso que as pessoas mais prósperas estão sempre lendo novos livros. Para quê? Para estar sempre aprendendo novas coisas. E é por isso que também as pessoas, né, mais abundantes buscam sempre estar se conectando espiritualmente, estar em harmonia consigo mesmo. É muito comum você ver empresários falar em meditação. É muito comum. Por quê? Porque exatamente essa consciência, a mentalidade é diferente. A mentalidade de uma classe mais alta não é mensal, não é se eu vou ter dinheiro para uma cerveja no final de semana, não é isso, né? A mentalidade vai muito além, né? Vai a anual, vai a metas de 5 anos para frente, 10 anos para frente, né? Processões, tudo isso é fundamental se a gente quer, né, mudar nível, digamos assim. Precisamos mudar a nossa mentalidade, porque senão a gente não muda de nível. Por mais que receba uma herança, alguma fortuna, em pouco tempo a gente volta, porque o dinheiro acompanha a mentalidade. Então uma frase aí fundamental é essa. Nós também entendemos como treinar nossa mente para pensar de acordo com as pessoas que prosperam, para pensar de acordo com a prosperidade. Então nós falamos também aqui dicas, estratégias de como você agir de fato para ter sucesso, e não ficar pedindo crédito em banco, não ficar muito menos pedindo crédito às agiotas, e quando precisar por alguma aventura, né, pedir crédito, não fique ali preso àquele crédito. Busque novas fontes de renda, e quase em hipótese nenhuma, na verdade, não é para você pedir crédito, mas se por algum motivo for necessário, tente o mais rápido possível quitar aquele crédito e não ficar dependente, porque cada vez mais vai pedindo mais e vai se enrolando sempre, não sai daquela situação nunca. Então, esse foi um assunto também muito importante que a gente falou, como sair das dívidas, como realmente construir a liberdade financeira, que é através do quê? Através das múltiplas fontes de renda. E múltiplas fontes de renda mesmo, pode ser vários negócios, qualquer coisa que você não dependa necessariamente da sua força de trabalho é uma fonte de renda. Se você quiser compreender um pouco mais esse assunto, você pode voltar a assistir depois lá os últimos episódios que estão no canal do YouTube, para você compreender melhor os conceitos de múltiplas fontes de renda. Então agora eu vou trazer aqui umas frases também principais que o livro tem, umas frases para que a gente possa compreender ainda melhor assuntos que a gente viu nos últimos episódios. Então uma frase é a seguinte, né? A vida de fato é um eco das nossas ações, e que dinheiro, mais do que qualquer coisa, não aceita desaforo. Isso é profundo. Como assim dinheiro não aceita desaforo? Você já deve ter percebido, né? Espero que você não tenha cometido esse erro, mas é muito comum a pessoa dizer o seguinte, né?
pessoas que não prosperam dizer o seguinte: falar mal mesmo de pessoas prósperas, falar mal de pessoas que têm dinheiro. Então é desaforo dizer isso não é bom, isso, o dinheiro corrompe as pessoas, aquelas tal crenças, né, que limitam de estar crescendo, de estar evoluindo. Então isso é um desaforo, o dinheiro não aceita desaforo, então você não pode ter essas crenças aí que te limitam, porque se você tiver essas crenças, por mais que você conquiste algo, na verdade você vai dar algum jeito inconsciente, né, você vai fazer algo que vai regredir. Por quê? Porque a sua mente vai te orientar a fazer algo para te afastar daquilo que você acha perigoso. Se você acha perigoso, né, prosperar, acha que você vai pagar mais impostos ou algo assim, o que acontece? A tua mente vai te sabotar e vai te fazer voltar para trás, porque ela não quer que você corra risco, né? E nós, né, como humanos, temos o nosso instinto de defesa. E o nosso instinto de defesa, se você acredita que aquilo é ruim, ele vai te colocar para trás. Então, como é que você pode querer evoluir ao mesmo tempo? Você acha que se você tiver mais condições financeiras, você vai passando problemas. Você vai ter problemas de segurança, vai ser assaltado, ou qualquer outro tipo, né, de mentalidade nesse sentido. Acredito que você compreendeu. Então, esse tipo de pensamento é pensamento que limita, é pensamento que é desaforo, né? Literalmente, você não consegue. Porque se você não quer, como é que você vai evoluir, não é verdade? Então, agora a segunda frase é o seguinte: o dinheiro não compra felicidade. Muitas pessoas são ricas e infelizes, contudo a infelicidade não veio do dinheiro. O problema é que mesmo com dinheiro, elas não conseguem viver de um jeito que lhes traga a felicidade. Então é outro mito que a gente quebra. Com certeza pode ter vindo aí à sua mente, se você tiver um tipo de crença dessas: dinheiro não compra felicidade, para que eu vou buscar tanto dinheiro, tanta fortuna? Sim, dinheiro não compra felicidade, isso não é o seu objetivo, tranquilo, você nem deveria estar assistindo, ouvindo, na verdade, esse podcast. Mas o que acontece é que o problema não é o dinheiro, o problema é que elas não conseguem viver do jeito que aquilo traga felicidade. Então não depende diretamente. Quem tem dinheiro não é feliz, não é porque tem que não é feliz, é porque ela não sabe viver da forma que seja feliz. Então a questão do dinheiro não vai trazer ou tirar felicidade, nada disso, só vai amplificar o que você é. Então se você não é feliz, você não vai ser feliz também com dinheiro, porque você não sente a felicidade dentro de você. Mas para ser feliz você tem que ter diversos pontos, né? A gente falou também em outros episódios como ser feliz, né? Os principais pilares, tudo isso. Então a questão financeira é um dos pilares fundamentais, mas não é o que determina, então precisa ter os outros pilares também. Outra, né, frase também muito importante é a seguinte: temos duas forças que nos movem a vida inteira: a inspiração e o desespero, né? Quantas coisas você fez inspirado e quantas coisas você fez por desespero, né? A verdade é que a maioria das coisas que nós fazemos, né, muitas vezes é pelo desespero, é pelo medo, pela aquela sensação de perda, e isso move muito nós como humanos, né? A questão de não querer perder, mas na verdade não querer perder é algo que nós não precisamos estar movendo simplesmente pelo medo de perder ou pelo desespero, não. Às vezes você só luta para ter mais condições quando você se vê numa situação complicada, quando você se vê endividado, quando você vê alguém da família que você não pode fazer o tratamento médico ou algo assim, aí toma uma atitude, aí toma uma ação. Mas quando está tudo, né, seguindo naturalmente, quantas e quantas pessoas aceitam, né, continuar daquela forma sem querer fazer algo diferente, aceita que aquilo é assim mesmo e vai vivendo a vida dessa forma. E isso é perigosíssimo demais, porque esse tipo, né, de mentalidade faz com que a pessoa só tome atitude em situações de desespero. E isso é horroroso, porque muitas vezes em situações de desespero a pessoa não vai conseguir, né, fazer o que ela faria com muito mais calma, com muito mais tempo. Então não espere para tomar atitude quando você estiver numa situação drástica, numa situação complicada. Então tome atitude, né, de mudar a sua vida financeira, e isso vale para qualquer outra área também, pela inspiração. O desespero transforma as pessoas, né? Mas às vezes é tão forte aquele problema que você enfrenta, aquele desespero, que ao mesmo tempo você pode cair num buraco e isso é muito mais difícil sair. Então não espere o desespero chegar. Sim, tenha inspiração. Outra questão importante é: quem quer arruma soluções, quem não quer arruma desculpas, né? Com certeza, né, alguns que estão escutando aqui podem ter pensado: mas é difícil, mas um monte de coisa, né? Um monte de historinha. E essas historinhas são desculpas, né? É quem não quer. Então se você nesse momento vê alguma historinha na sua mente, é porque você não tem inspiração, né? Simplesmente você só faz as coisas por desespero. Simplesmente você vai tomar uma atitude para mudar a questão financeira quando estiver em
coisa desesperadora, quando tiver um momento já extremo. E isso, né, é preciso mudar. Então compreenda que é muito melhor você tomar uma atitude quando você está inspirado do que quando você está no desespero. Então não vá pela essa força negativa, vá pela força positiva e jamais procure desculpas, jamais conte historinhas para você mesmo, porque isso você só vai estar se auto-enganando, se colocando cada vez mais numa situação pior. Então chega de desculpas e bora para frente, né? Outra frase aqui é a programação mental. A sua mentalidade é o fator principal que define se terá sucesso ou fracasso financeiro. O que significa isso? A importância da mentalidade, a importância do mindset, você está programado corretamente, isso que a gente iniciou, né, no nosso episódio de hoje, falando sobre essa questão de a gente programar a nossa mente para acreditar naquilo que vai fazer a gente ir para frente, né? Enquanto as coisas você pode dizer, mas eu não acredito assim, mas aquilo que você acredita te faz estar onde você está, ou aquilo que você acredita te faz estar na situação ruim. Então, se você acredita em algo que está te fazendo estar numa situação ruim, reveza os seus conceitos, pare, analisa e repense. Porque, repito novamente, se as suas crenças, ou seja, aquilo que você acredita agora, não estou dizendo questão religiosa, mas qualquer coisa, crenças, inclusive religiosas também, se aquilo que você acredita está te limitando ou não te faz você chegar onde você quer chegar, você está numa situação complicada, então algo de errado está aí, né? Você precisa rever essas questões. Mas se você está bem do jeito que você quer, então perfeito, continua do jeito que está, porque você vai continuar do jeito que está, né? Se não mudar a mentalidade, você não vai sair do lugar, mas se mudar, você vai sair. Mas se você está bem onde está, então pode continuar do jeito que está. Programação mental, né? A nossa mente é como se fosse um programa, um computador, e se você quer mudar algo do computador, você precisa mexer na programação. É simples, para quem mexe um pouquinho de computador ou é mais avançado, enfim, qualquer pessoa que tem um conhecimento básico de computação vai entender isso, que o computador é formado de programas. Se você quer colocar algo lá novo, você tem que instalar um novo programa, você tem que mexer no código, tem que programar, enfim, mas você vai precisar restaurar, talvez, às vezes até o computador todo para ele voltar, ele apagar todo aquele vírus, toda aquela imundície, né? Que o computador às vezes fica lento, fica travado. Isso acontece na nossa vida, quando as pessoas ficam lentas, quando as pessoas ficam travadas, presas em situações que parecem não ter saída. Por quê? Porque se envolveram com um monte de vírus, né, entre aspas, e que estão colocando a pessoa cada vez mais para baixo e nunca sai daí. Então reprogramar a mente é justamente isso, você colocar um programa novo, um software novo, né? E isso através de ideias, através de conhecimento. No computador você precisa instalar programas. Na nossa mente não, você precisa aprender novos conceitos e buscar praticar, que aí a reprogramação mental vai acontecer. Praticar, porque nós reprogramamos a nossa mente através do hábito, através da repetição de novas coisas. Outra frase importante é: o dinheiro sempre acompanhará o tamanho da sua mente, né? Falei no início do episódio e esse é um tema importante, que você já entendeu o porquê acompanha a mentalidade, a questão financeira, justamente por isso, né? Porque o que a gente acredita e os conceitos que a gente tem, as metas, tudo isso vai influenciar os resultados. Outra frase: o dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplifica o que já somos. Essa frase é poderosa, essa frase é forte pra caramba e é uma realidade. Por quê? Tem gente que pensa, a pessoa ficou com muito dinheiro, se corrompeu. Não, ela não se corrompeu, ela já era assim, só ela não tinha as condições para poder se mostrar o que ela é. E quando ela teve o poder, digamos assim, do mundo, ela simplesmente manifestou aquilo que ela já era, só que ela não se manifestava. Foi ampliado quando ela teve mais condições financeiras. Então, essa coisa, a pessoa ganhou muito dinheiro, sei lá, cresceu de vida, esqueceu fulano, esqueceu ciclano, corrompeu. Não corrompeu, a pessoa já era assim, né? E só não se manifestava porque ela estava em outra situação, ela não tinha as possibilidades. É como um parasita, né? Que às vezes se manifesta só em algum determinado momento, né? E esse tipo de pessoa que se corrompe, não é que se corrompe, ela simplesmente encontrou o momento certo, né? As possibilidades que deram dela manifestar aquilo que ela já tinha dentro dela mesma. Então, os negócios que o dinheiro muda, a pessoa não muda, isso é balela. Então não caia nessa crendice e simplesmente é preciso a gente compreender que amplifica só o que nós somos. Se você tem medo de mudar por você estar prosperando, algo assim, então, né,
Repense, porque você está com umas crenças totalmente, né, sem sentido, porque não tem lógica. Você não muda com as coisas materiais que você tem, né? Você não muda, você muda com o que você acredita e não com as coisas que você tem. Então a mentalidade, a nossa crença muda de acordo com o que a gente sabe, não com aquilo que a gente tem ou não tem. Então todo o progresso na vida da classe média, outra frase aqui, todo o progresso na vida da classe média está baseado na entrada mensal de dinheiro para manter e pagar todos os seus bens de consumo, né? Essa questão a gente falou muito também da mentalidade da classe média, de sempre consumir novos produtos, achando que está crescendo, comprando carro, financiando, na verdade não está crescendo, na verdade está cada vez mais perdendo porque está comprando passivo, não está comprando ativos financeiros. Ativo financeiro é o que te bota dinheiro, que te faz receber mais, né? E o que é passivo é aquilo que você gastou para ter e aquilo não está te rendendo nada, que não está te gerando nada, então isso é passivo. Então coisas na nossa casa, a maioria das coisas que nós temos em casa são tudo passivos, porque só tirou o nosso dinheiro quando a gente comprou e não está rendendo nada. Vários objetos que você tem na sua casa muitas vezes são passivos, a maioria deles são. Então entender esse conceito também é bem importante, porque quando a gente tem muitos passivos e não tem muitos ativos, algo está errado. Então preciso ter muitos ativos financeiros. Se você não sabe o que é um ativo financeiro, é justamente aquilo que te traz novo dinheiro. Então, como por exemplo, se você trabalha com computador. O computador é um ativo porque ele te traz renda, né? Você trabalha com ele, então ele é um ativo para você. Se você dirige, por exemplo, algum aplicativo, né? Onde você é motorista, então o carro não é o seu passivo, o carro é o seu ativo. O carro está te rendendo dinheiro, o carro está sendo a sua ferramenta de trabalho, então ali o carro é um ativo. Mas se você tem um carro e não ganha nenhum dinheiro com ele, ou simplesmente nem faz muitas viagens e tal, e você pode até calcular se está sendo mais econômico ou não, mas na verdade outro meio de transporte seria mais barato, né? Então aquilo está sendo um passivo para você e não está sendo um ativo. Outra frase: não importa o quanto ganha por mês, o rico sempre gasta menos do que ganha, né? Importante essa questão, sempre gastar menos do que nós ganhamos e viver num padrão inferior ao padrão que nós poderíamos viver. A diferença entre o que o rico ganha e o que ele gasta com o padrão de vida é investida. Então, o que a pessoa com mentalidade próspera faz? Aquilo que ela ganha a mais, ela simplesmente reinveste, não esbanja como muitas pessoas fazem para hoje eu recebi mais, recebi uma gorjeta ou algo assim, hoje vou ter a farra garantida. Não, você não pode ter esse pensamento assim de imediatista, recebeu algo mais, sobrou, já deu para pagar as contas tudo, eu vou farrear. Não, precisa reinvestir aquele valor que você tem, não esbanjar. Claro que você tem que ter o dinheiro para o lazer também, mas não esbanjar, como diz, eu vou esbanjar isso que eu ganhei, não preciso, né, já quitei tudo, no próximo mês vem mais, nesse mês já está tudo safo, então, né, vou aproveitar. Não, precisa sim reinvestir aquele valor para ele, né, fazer algo mais positivo para você quando você precisar dele, não com essa mentalidade só, quando eu precisar, então eu vou guardar para quando precisar. Também não é para ter essa mentalidade, é para você realmente, né, ter o controle de si, né, guardar sim, investir em seu conhecimento, investir em algum investimento, enfim, mas não jogar fora e também não pensar em guardar, porque em algum momento você vai passar por dificuldade. Não tenha também esse pensamento de escassez, porque é outra furada também, perfeito? Então as pessoas, outra frase, as pessoas que têm controle um dia construirão a própria liberdade financeira, enquanto os gastadores viverão a vida toda como se escravos do dinheiro, né? Quando a gente gasta, a gente fica preso no mundo consumista, tanta publicidade, tanta notícia que acontece, mídia que divulga um monte de coisas, e a gente é tentado a gastar diariamente. Se você abrir o teu celular aí agora, você vai provavelmente ver um anúncio, ver algo que você vai estar tentado a muito provavelmente comprar algo agora. Então, esse controle a gente precisa ter, esse controle de nós mesmos, porque quando a gente não tem esse controle, os outros controlam. E, na verdade, não uma pessoa só, várias pessoas, a mídia controla, enfim. Quando a gente não tem o conhecimento, é controlado por quem tem o conhecimento. Ou você domina, ou você é dominado. Uma grande máxima, né, que eu costumo dizer, né, é isso: ou você domina você mesmo, você domina aquilo que você tem, ou você vai ser dominado pelos outros, né? O mundo é essa verdade. Então não adianta a gente se iludir com outras historinhas, porque essa é a realidade. Perfeito? Outra frase aqui importante: gastos são iguais às gordurinhas do nosso corpo, sempre tem de onde tirar, e se não prestarmos atenção, elas aumentam, né? Essa é a verdade, sempre tem de onde está tirando, né? Os gastos sempre vai surgindo se você for querendo
Você vai sempre gastar mais. Se você quiser, sempre arranja alguma forma de gastar. É uma coisa que uma gordurinha. Se você quiser, vai aumentar sempre. Vai comendo mais, vai engordando e por aí vai. Então, poupar, né? Muito mais que poupar. Não é simplesmente poupar, é você controlar os gastos, né? E quando você controla os gastos, você não precisa simplesmente poupar, mas muito mais a fundo. Não precisa nem gastar, não precisa poupar, né? Perfeito? Então isso não significa que você vai ficar limitado. Então cuidado muito nessa barreira aí, né? Porque muitas pessoas também vão ao extremo e acham que não podem gastar nada, não posso fazer nada, não posso curtir, não posso fazer nada. Não, mas tenha a coerência das coisas que faz na sua vida, né? Ter uma coerência, o bom senso é fundamental em tudo e até para essa questão financeira. Principalmente essa questão é preciso ter uma boa coerência, um bom controle de você mesmo. Outra frase aqui que eu acredito que é a melhor de todas, presta muita atenção nessa frase: entre dinheiro e conhecimento, escolha sempre o conhecimento. O que você escolheria, né? Vou fazer essa pergunta: o que você talvez iria escolher se alguém te falasse, olha, eu te entrego um conhecimento, que com esse conhecimento você vai poder aplicar e fazer um monte de coisa com esse conhecimento, montar o seu negócio, fazer, né, grandes coisas. Ou você quer receber logo esse valor, sem ter o conhecimento? Muitos vão pelo valor, né? Mas a resposta mais sábia é escolher o conhecimento. O conhecimento não te limita, o conhecimento te liberta, e com o conhecimento você cria novas possibilidades, novas coisas, e já assim o conhecimento você está sempre preso, né? E você não vai ter nem como saber administrar aquilo que você tem. Então opte sempre pelo conhecimento. Para finalizar, vamos para a última frase aqui, que é: o maior desperdício que o ser humano pode cometer é de tempo. Tempo não é apenas dinheiro, tempo é vida, né? Olha aí que frase profunda. O tempo, muitas vezes fala, tempo é dinheiro, tempo também é dinheiro, mas tempo é vida, né? É muito mais. Dinheiro a pessoa pode até recuperar se perder, mas a vida não, a vida a gente não recupera. Então o tempo é a vida, porque com a nossa vida que a gente faz dinheiro, com a nossa vida que a gente faz tudo, né? Faz alegria, a gente compartilha momentos com a família, com amigos. Então o tempo é fundamental. O tempo é precioso, é o bem mais precioso que nós temos. O tempo vai passando a cada dia. Nesse momento que eu estou falando aqui contigo, o tempo está passando, né? E queira ou não queira, estamos envelhecendo. Queira ou não queira, a nossa vida está caminhando em alguma direção. E só resta, né, falar a seguinte pergunta, né? A vida está caminhando na direção que você quer ou não está caminhando? De qualquer forma, está caminhando. Pode não ser da sua direção. Então repense nisso, né? Se a sua vida nesse momento está caminhando da forma que você gostaria que estivesse caminhando, ou se ela não está caminhando da forma que você gostaria. Então repense nessa questão, porque o tempo vai passando e você está caminhando e você sabe para onde está indo, né? Talvez nesse momento que você está ouvindo não sabe muito bem para onde está indo. Então eu recomendo que você tome muito cuidado nessa questão. Eu já falei também isso em outros episódios, muito essa parte das metas, dos objetivos, de entender o porquê, o propósito, a essência que você veio na vida, ser o que você nasceu para ser. Essa é a melhor coisa. Nós só conseguimos ser abundantes se você está onde você nasceu para ser. Não tem como você ser feliz não tendo liberdade. É um pilar fundamental. Porque sem liberdade você não consegue fazer nada. Então, todos esses conceitos que eu trago aqui nos episódios, tudo vai se conectando. E um sem o outro não tem sentido, né? É por isso que nesse mundo nós somos pessoas que devemos nos conectar. E cada vez mais a conexão se vai vendo, né? Que a conexão cada vez está mais importante para o mundo. O mundo está cada vez mais conectado, mas não é só essa questão que eu estou falando. Falando da questão de você estar conectado com você mesmo, com a sua essência, com o seu propósito. Porque se você não está conectado com isso, como é que vai prosperar? Como é que vai se libertar das diversas situações que vão surgir? Como é que vai enfrentar os desafios? Sem um porquê, sem um desejo ardente, não conseguimos superar nada. Não conseguimos superar nada mesmo. Porque, né? Se não tem um porquê, né? Então, por que você vai agir daquela forma? Por que você vai tomar uma atitude se você não tem um porquê, um propósito na vida claro? Se não tem esse propósito na vida claro, tudo para você vai estar bem ou tudo para você vai estar mal. E é por isso que tanto se escuta a pessoa falar, eu estou bem, e nem sabe por que está bem. Na verdade, em outro momento alguém pergunta, eu estou mal. Por quê? Porque não sabe se está bem, não sabe se está mal, não está controlando sua própria vida, não tem um porquê. Então, em algum momento a gente está bem, em outro momento a gente está, estou mal, não sei o que vou fazer, estou entrando em depressão, alguma coisa do tipo. O mal do século é a depressão, é a ansiedade. Justamente por isso, porque a pessoa não define metas e deixa a mídia
conduzir a vida, deixa as coisas, né, as pessoas à volta, as circunstâncias dominarem. Quando a gente não domina a nossa existência, quando a gente não domina as coisas à nossa volta, são as coisas à nossa volta que vão dominar a gente, né? Olha como isso é a realidade, né? Se você não consegue controlar as dívidas te dominam e as dívidas te controlam. Se algum problema familiar você não controla aquele problema vai te controlar. É muito sério essa questão, realmente por isso. Porque aquilo que a gente não toma mão, né, não toma atitude, não tem autorresponsabilidade, aquela coisa, aquela situação vai se voltando contra nós e conduzindo a pessoa para uma situação sempre cada vez pior. Estamos chegando ao final do nosso episódio Hora da Ação. Foi muito incrível podermos estar aqui analisando esses contextos, recapitulando os assuntos que a gente falou nos últimos episódios. E agora, né, chegamos ao final. Eu vou já te convidar para você estar escutando o nosso próximo episódio na semana que vem, que eu vou trazer aqui um conteúdo totalmente diferente e que com certeza, né, você pode ter essa certeza absoluta que o conteúdo que eu vou trazer na próxima semana, como sempre, vai ser um conteúdo que, se você aplicar, vai poder estar transformando grandes situações aí na sua vida. Perfeito? Esse é o meu compromisso, esse é o compromisso do Hora da Ação. Então, meu grande abraço para você de coração e te vejo no próximo episódio. Até lá!